Fala galera, tudo bom com vocês? Professor Luiz aqui trazendo mais um vídeo e o conteúdo de hoje complementa o vídeo anterior que eu falei sobre as 4 palavras mais importantes ou uma das mais importantes que a gente deve aprender para quando você tem interesse em entrar na maçonaria e você que já é maçom se lapidando nesses conhecimentos ou você simplesmente que tem curiosidade nesses assuntos sobre ordens iniciáticas, principalmente voltados à maçonaria. E o vídeo desse... Opa, quase gaguejei. O vídeo de hoje é um pouco complementando esse assunto em si, para explicar alguns dos fundamentos maçônicos ou alguns dos fatos históricos e também internos da maçonaria, sem revelar nada, é claro, do que a maçonaria ensina ou qual que seria o fundamento de existir a maçonaria ou o que ela prega em si, beleza? Então, sem mais delongas, vamos para o vídeo, vamos explicar um pouco dos fundamentos maçônicos e como que se ensina e se aplica isso na prática. Então, para quem não sabe, vamos já explicar primeiro o conceito da termologia da palavra maçonaria. Maçonaria, agora ao certo eu não vou lembrar de qual língua que vem a palavra maçom, mas se eu não me engano vem do inglês ou francês, que significa pedreiro ou construtor. Então, se você já segue o conceito de analogia e raciocínio lógico, se existe uma instituição que denomina os seus membros de maçons, você já sabe que tem alguma coisa a ver com pedreiros, construtores ou uma coisa relevante neste quesito de construções, tanto teóricas e práticas, digamos assim. Então, a terminologia da palavra maçom se remete a isso: pedreiro, construtor e até muitas vezes arquiteto, só que o mais correto é mesmo chamar de pedreiro, beleza? Então, esse é o primeiro ponto muito importante. Maçonaria se remete a construtores. Construtores de quê, professor? Como eu estava indo explicar, construção do caráter e moral do ser, ou mais especificamente voltado para o homem em questão, pois a maçonaria tradicional ela tem esse conceito de tradição de se manter apenas homens na maçonaria. Não é por quesito de machismo, não é por quesito de nada, e até uma piada que eu vi esses dias do mestre lá no templo, que só é reconhecido e aceito homens na maçonaria porque as mulheres, uma que elas não iam conseguir guardar os segredos maçônicos, foi tipo uma piadinha brincando, e também que elas são perfeitas, então elas não precisam se lapidar na sua essência, digamos assim. Foi uma piadinha que eu achei meio legal, até passei para vocês aí. Só que na maçonaria reconhecida e tradicional seria isso: homens que são aceitos. E existem potências mistas, que seria tanto com homens e mulheres, e também as potências femininas, só que essas não são reconhecidas, digamos assim. Então, esse é um dos pontos mais importantes para você entender um pouco como seria dividida a visão maçônica, de potências reconhecidas, potências não reconhecidas, beleza? Então, continuando, o que a maçonaria ensina? A maçonaria, como eu já expliquei, é voltada para o quesito de construção e lapidação do ser, e com isso ela usa muitos fundamentos históricos e até bíblicos para se explicar isso, que o princípio de um templo maçônico, para você que não sabe e está buscando aprender, ele se baseia na construção de um templo, ou mais específico, no Templo de Salomão. E para quem não sabe, para quem não é cristão ou para quem não entende, não estuda sobre os fundamentos cristãos ou sobre o cristianismo em si, o Templo de Salomão foi construído por Salomão, é claro, não ele que construiu específico, mas foi pedido por ele para ser construído, por todos os fatores que está escrito na Bíblia. E quem construiu o templo, ou um dos construtores do templo, foi Hiram Abfi, que seria o construtor e quem mantinha os segredos do conhecimento, digamos assim, pois ele era arquiteto, ele era, digamos assim, que um mestre dos conhecimentos das obras, da engenharia, da matemática e por aí vai, todos os conhecimentos que têm que ser mantidos e que têm que ser estudado para você que quer construir algo grande, algo complexo, algo que tem muitos detalhes, muitos cálculos, não seria algo simplesmente feito por ser feito, entende? E esse é um fundamento do templo, porque tudo tem um porquê, tudo tem uma certa exatidão onde está coisa em tal lugar, coisa em tal lugar, entende? Tipo, um pilar tá ali, uma mesa tá lá, tem uma coisa ali, tudo tem um fundamento teórico para explicar isso. E a visão maçônica seria isso, por causa dessa história da construção do Templo de Salomão por Hiram Abfi, que até nas histórias maçônicas ele foi morto porque ele não revelou seus segredos para os seus discípulos.
Então eles sabotaram Irã Abfi e acabaram matando ele, e até se perdeu os conhecimentos, entre aspas assim, maçônicos, digamos que assim, pois muitas das coisas que eram passadas apenas para os merecedores do conhecimento foram se perdidas porque ele não quis revelar seus segredos, e não quis revelar até uma palavra passe, que era uma autorização para se entrar no templo. Eu estou resumindo bem a ópera aqui, eu posso me equivocar em alguma coisa ou outra, porque faz muito tempo que eu não estudo esse assunto, mas resumindo, seria isso. Eles se baseiam na visão da construção do Templo de Salomão e nos fundamentos até bíblicos em si, e até fora do conceito bíblico, que seria muitos conhecimentos esotéricos, porque a maçonaria ela trabalha muito com o esoterismo, não prático, mas teórico. Então você estuda muito e se aprofunda muito em símbolos, em coisas de conceitos linguísticos, históricos, sobre doutrinas e visões divergentes, para você se lapidar e entender um pouco mais como funcionam muitas coisas. E muitos dos conhecimentos que a gente aprende na instituição e fora da instituição, porque ela incentiva o ensino e o estudo, porque não existe maçom preguiçoso, digamos assim. Pode até existir, mas a pessoa não é maçom em essência, em conduta, em lapidação, pois o verdadeiro maçom, fora e dentro de templo, é uma pessoa que busca o autodesenvolvimento direto, porque ele sabe que nunca vai ser perfeito, ele sabe que nunca vai chegar nesse patamar de perfeição, então ele está sempre buscando a autolapidação e o autodesenvolvimento como pessoa e também como um ser em sociedade, que é o mais importante, pois a maçonaria ela é uma escola ou uma ordem iniciática de princípios e valores voltados a esse fundamento esotérico e de muitos conceitos, e como eu expliquei, até bíblicos em si, para você entender muitos princípios e leis da vida e seu papel no mundo, que é uma coisa muito importante, pois quando você começa a entender como funciona o mundo e você entende o que você gosta, o que você quer fazer, você se descobre como um ser, como pessoa, e você agrega muito na sociedade. Então, a maçonaria tem essa finalidade, pegar principalmente pessoas que eles falam que é pegar homens bons e o tornar ou torná-los melhores. Então, eles buscam pessoas com caráter, com conduta, com princípio já, e vão lapidando essas pessoas cada vez mais. Então, você que tem vontade de ser maçom, já fique ciente que não é simplesmente você ter interesse, você tem que ter tudo um certo um princípio ou uma característica sua, não física, mas no conceito ético, no conceito de conduta, você ser uma pessoa curiosa, você ser uma pessoa que tem vontade de aprender, se autolapidar, ter, como eu já falei, conduta e princípios e valores, e não só pensar no quesito financeiro, no quesito de status e imagem, mas na lapidação do ser e nos conhecimentos aplicados dentro e fora de loja, porque uma frase até que eu ouvi muito importante esses dias também, que você pode ler o ritual quantas vezes for, os ritos, os rituais, aprender o que tiver que aprender lá dentro, mas se você não aplicar no dia a dia e entender a essência do que é dito, do que é passado, você só vai ser uma pessoa repetindo certas palavras lá dentro e não vai absorver isso para o seu interno, para o seu coração, e não vai se lapidar como pessoa ou como ser. Então, isso que a maçonaria, digamos assim, prega e ensina para os seus membros, para os seus irmãos em si. Então, resumindo, seria isso, e até um dos tópicos muito importantes que eu ia passar para vocês, que é ensinado lá dentro, sem revelar nada, já disse, conhecimentos cabalísticos, conhecimentos sobre fatores históricos, principalmente aqui na maçonaria brasileira, ou no Brasil a gente aprende sobre quem foi maçom, as linhagens maçônicas, sobre instituições, coisas que aconteceram com uma certa relevância da maçonaria, porque para você que não sabe e não estuda muito história, muita coisa aconteceu no Brasilzão aqui, até antes de ser o que é uma república hoje, reconhecida e tudo mais. Ela teve muita influência da maçonaria, tanto por causa de Portugal e por causa da Inglaterra e muitas outras coisas que estão interligadas com a maçonaria, até pelo fator, entre aspas, que é um conceito mitológico, muita gente fala que é verdadeiro, sobre os templários ter influência na maçonaria, sobre os templários ter influência em Portugal, que seria o resto ou a ramificação do que sobrou dos templários que foram para Portugal e para outros países europeus, tanto que se você for comparar as caravelas portuguesas, as bandeiras que tinham nas caravelas, é o mesmo símbolo dos templários. Então
tem uma certa semelhança e comparação, e são fatores históricos que a gente estuda e aprende para entender um pouco mais sobre o que seria ou o que a maçonaria agregou na sociedade e nesse mundão que a gente vive. Então, maçonaria é isso, é uma ordem iniciática, uma instituição, uma escola filosófica e teológica que ajuda a ensinar o homem a se lapidar como ser, se desenvolver cada vez mais em conceitos principais no seu interno e também sociais. Então ele atua muito no conceito filantrópico, no conceito de caridade, de ajudar, fazer projetos sociais, fazer doações, ajudar de alguma maneira que não precisa ser visível ou escancarado para o pessoal ver, mas agir de forma moral e de forma ética, que é uma coisa que até eu sempre preguei no meu particular, porque se eu ajudo uma pessoa, se eu vou ajudar alguma coisa, eu não preciso ficar divulgando, mostrando para ninguém, porque eu sei da minha conduta, eu sei o que eu fiz e a minha dívida com o Criador ou com quem foi ajudado já está paga. E eu não preciso ficar explanando, expondo isso em rede social ou falando para todo mundo o que eu fiz ou o que eu deixei de fazer. E isso é um princípio muito importante que a gente aprende até na maçonaria e já devia carregar junto consigo em si. Beleza? Então, esses são alguns dos princípios, uma das coisas mais importantes que tem na maçonaria, um pouco mais do que seria maçonaria em si. Tem muito mais coisas para se aprender, tem muitas coisas mesmo para se entender e para se lapidar, tanto os fatores simbólicos, os conhecimentos esotéricos, os fundamentos iniciáticos das ritualísticas, do porquê você fala cada coisa, do porquê você faz cada coisa, entende? É muita coisa que se você não para analisar e não absorve isso dentro de si, você é só mais um burro, como falou, lendo palavras e repetindo coisas que não vão fazer diferença na sua vida. Então é isso. Agradeço a todo mundo, o vídeo já está ficando longo, então me despeço aqui. E se você estiver gostando desses vídeos, comenta aqui embaixo, curta, que eu vou saber que vocês vão estar gostando e dou continuidade a esses conhecimentos. Agradeço a todo mundo e até o próximo vídeo.